Chamamos agora a Lithium Ionic, que vai falar sobre o projeto Bandeira. Convidamos Renato Costa, diretor de engenharia da Lithium Ionic, e a estagiária Natália Braga, que irão realizar a palestra. Uma salva de palmas. A minha apresentação está onde vai ser? Tá bom. Senhoras e senhores, bom dia. Prazer enorme estar aqui. Primeira vez que eu participo do workshop. E é realmente um evento diferenciado, porque quem trabalha, quem está no dia a dia, é que vem apresentar. Meu nome é Renato Costa, eu trabalho na MG Lithium, juntamente com a Natália, e quero agradecer a revista Minérios pelo convite, essa oportunidade da gente estar aqui apresentando o nosso projeto. E a minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre lítio, para entender o que é lítio, por que essa importância. Se a gente vê a tabela periódica e enxerga onde é que ele está, a gente imagina por que ele é tão considerado numa bateria, porque a eletropositividade numa tabela periódica ela vai para o lado esquerdo e sobe. Então, quando você faz isso, você encontra lá em cima o primeiro metal mais leve, que é o lítio. A história do lítio em baterias ela começou já há muito tempo. As primeiras pesquisas foram em 1912, utilizando o lítio metálico. Mas o lítio metálico é um elemento extremamente reativo, instável. Então, essa pesquisa ela precisou de ser alterada para compostos de lítio. E, em 1981, uma empresa japonesa, Sony, ela teve a visão da conectividade sem fio, que todos nós hoje usufruímos. Todo mundo tem um telefone celular, um iPad, um computador portátil. Então, a Sony teve essa visão de futuro na década de 70. E ela buscou apoio nas universidades americanas e universidades europeias. E, em 1981, 3 pesquisadores químicos da Universidade de Oxford, se você lê o trabalho, você entende que foi uma coisa mais ou menos ao acaso, mas eles descobriram que a bateria de lítio, óxido de cobalto, impregnada com grafita, poderia ser recarregada. Então, isso foi o primeiro passo para a conectividade elétrica. E, em 1991, a Sony, 10 anos depois, ela comercializa a primeira bateria de íon lítio recarregável. Um caso aqui até engraçado, em 2002, eu comprei meu primeiro computador que não tinha fio. Quando eu cheguei no quilômetro 14, que eu falei que eu tinha um computador com... Desculpa, eu falei telefone, mas é computador. Sem fio, as pessoas ficaram, mas como assim? Então, quer dizer, isso é uma coisa normal para nós hoje, mas há pouco mais de 20 anos era uma coisa espetacular. Então, nós estamos vivendo uma verdadeira revolução industrial que nós não notamos. E, a partir dessa comercialização da Sony, as baterias ficaram potentes, muito mais poderosas, compactas, e hoje elas fazem parte de dispositivos eletrônicos, carros elétricos, sistemas de armazenamento de energia, e é um dos segmentos de maior crescimento no mundo. E aí, nos anos 2010, começa o processo de descarbonização, veículos elétricos, baterias, e em 2023, a aplicação de lítio representou 87% para o uso de baterias. 87% dos produtos compostos de lítio foram utilizados para produção de baterias. E um feito importante, 39 anos depois, em 2019, os 3 químicos que desenvolveram a bateria, a célula, a bateria recarregável, Mr. John Bannister, Goodenough, Stanley, o Akira, eles foram laureados com o Prêmio Nobel de Química. Eu não sei se vocês já viram isso no YouTube, mas eu desafio vocês a ir lá no YouTube e ver uma pessoa de 97 anos receber uma ligação lá de Estocolmo dizendo: você vai ganhar um Prêmio Nobel. Vocês verem a emoção de uma pessoa com 97 anos. É impressionante. Então aqui está a fotografia dos 3, que em 2019, quando eles ganharam o prêmio, a Universidade de Austin, no Texas, fez um cálculo. Qual o valor dessa descoberta? Eu e Natália tentamos buscar isso na internet, mas eu li, estou dizendo para vocês, isso foi calculado em 18 trilhões de dólares em 2019. É mais ou menos 8, 9 vezes o PIB do Brasil.
Se você imaginar que o mundo tem 8 bilhões de pessoas e metade delas tem telefone, só o valor do telefone são 4 trilhões de dólares. É uma cifra impressionante. Bom, agora eu vou falar aqui sobre o ciclo de desenvolvimento das tecnologias de bateria. Nós estamos apenas no primeiro ciclo, no primeiro horizonte, que são as baterias de íon-lítio, que é utilizada para relógio, para carro, para bateria, para tudo. Mas é uma bateria, ela tem problema de explosão, de incêndio, de fogo, e tem uma carga por quilo relativamente baixa, 270 watt-hora por quilo. Aí tem o Horizonte 2, que são as baterias de estado sólido, que também foram desenvolvidas lá atrás, em 1981, mas elas ficaram para trás. E hoje elas são colocadas como a grande inovação que vai vir nos próximos anos. Quando eu trabalhava na Codemig, eles diziam que essa tecnologia viria nos anos 2030. Mas a Toyota já disse que o ano que vem, no segundo semestre do ano que vem, ela vai comercializar carros com energia, com baterias de estado sólido. Essa bateria tem uma capacidade energética bem maior. E no horizonte 3, daqui 20 a 25 anos, isso é muito ruim para o lítio, porque não precisa de lítio, nós vamos ter as baterias de metal-ar. Essas baterias são muito mais potentes. Ela usa um catalisador que o oxigênio retira elétron do metal e você transforma essa energia, recupera essa energia. Então, é uma coisa que vai vir, nós vamos ver isso daqui a algum tempo. Mas já existem estudos, principalmente da bateria ZAB, Zinc Air Battery, e ela já é utilizada na parte de armazenamento de energia. Então, isso é o futuro. Bom, as fontes de lítio, eu acho que todos vocês sabem, a gente pode vir de salmoura, salmouras continentais aprisionadas no continente. Isso acontece no Chile, na Argentina, na Bolívia, no Oriente Médio, na Austrália. E isso representa 80% da produção de lítio. Então você pode fazer por precipitação fracionada, como o nosso amigo aqui, Adriano, falou. Se você começa a saturar uma salmoura, você vai ter a precipitação do potássio, do sódio, do magnésio. Então, esse é o sistema de produzir o lítio tradicional. Mas foi recentemente desenvolvido por uma empresa americana uma tecnologia nova, chama DLE, Direct Lithium Extraction, usando resina hidroquiônica. Então, você coloca a salmoura em contato com uma resina, a resina vai lá e só pega o lítio. Mas é de custo alto. E depois você produz o carbonato de lítio. No nosso caso, nós estamos falando de minérios rochosos. Então, você tem duas tecnologias, utilizando flotação para concentrar o mineral portador do lítio, seja ele petalita, espodumênio, qualquer mineral, ou por DMS, que é o nosso processo, nós vamos ver aqui na frente. Você produz um concentrado, você leva esse concentrado para uma unidade de conversão, lixivia com ácido sulfúrico, precipita com carbonato de sódio, purifica e produz hidróxido de lítio ou carbonato de lítio ou um lítio metálico. Bom, agora falando da litiônica, a litiônica é 100% controladora da MGLIT, que opera as atividades de exploração, e agora nós estamos numa transição para trabalhar na parte de projeto e produção do concentrado de spodumênio. E a litiônica ela é listada na Bolsa de Toronto desde 2022, sob o código LTH. Bom, um pequeno histórico da empresa, bem rápido. Nós começamos, nosso projeto ele desenvolveu muito rapidamente, eu nunca vi um projeto desenvolver tão rápido assim. O primeiro furo de sondagem terminou no dia 21 de abril de 2022. Os primeiros testes nós começamos em dezembro. Teste de HLS, de DMS, a gente faz com líquidos orgânicos. Nós fizemos esses testes na SGS aqui em Belo Horizonte. Em março de 2023, nós fizemos a aquisição de uma empresa alemã chamada Neolith, que também tinha ativos de minerais de lítio na região, em Salinas e em Itinga. Fizemos o protocolo de licenciamento ambiental em novembro do ano passado. Publicamos o primeiro recurso em junho do ano passado, primeiro recurso do Projeto Bandeira, que nós vamos falar mais nele aqui. E concluímos o estudo de viabilidade econômica do projeto agora em maio. Publicamos o press release no dia 29 de maio, vamos publicar o relatório final no dia 11 de julho.
E estamos aguardando a aprovação do projeto para começar a construção de uma ponte e mesmo a abertura da mina e começar também agora no mês de julho a engenharia básica do projeto, engenharia básica e detalhada. Então, nós temos lá na região da ordem de 14 mil hectares de área para pesquisar nos municípios de Salinas, Araçuaí, principalmente Araçuaí e Itinga. Nós temos definidos dois projetos definidos em recursos. Salinas nós estamos trabalhando ainda, aumentando a sondagem, mas o Bandeira é o nosso projeto mais adiantado. Nós, nesses 2 anos, conseguimos fazer a determinação, a classificação de 40 milhões de toneladas de minério, 43 milhões de toneladas de minério, com teor de 1,37 de óxido de lítio. Outro lado é um projeto menor, muito próximo do Rio Jequitinhonha, 3 milhões e meio de toneladas, com teor um pouco mais alto, 1,48. E nós estamos trabalhando muito em Salinas e temos lá em torno de 15 milhões de toneladas com teor menor. Os teores de óxido de lítio lá são menores, em torno de 1%. Um recurso total de 60 milhões de toneladas nesses 3 projetos. E temos outras áreas que nós também temos pesquisado para ver se interceptamos outros corpos, outros projetos. Bom, o projeto Bandeira, que fica na divisa exatamente de Araçuaí com Itinga, ele está mais ou menos 80% do recurso está em Itinga, 20% está em Araçuaí, ele é dividido pelo rio, pelo Ribeirão Piauí. A gente chama de Ribeirão, mas é um rio de mais ou menos de 30 metros de largura. Então, nesse Bandeira, ele é formado por pegmatitos ricos em spodumênio, de granulação grossa e mineralogia muito simples. O mineral principal que a gente tem é o spodumênio. E é interessante que é uma área muito pequena, de 156 hectares, mas conseguimos detectar encontrar 43 milhões de toneladas, porque nós temos esses enxames de pegmatitos. São vários pegmatitos, um debaixo do outro. Então, isso foi possível encontrar uma grande quantidade de recursos. Nós vamos operar uma mina subterrânea pelo método de subleve stopping para os principais corpos, mas para esse corpo à direita subhorizontal, do lado sudeste, nós vamos operar com o método de room and pillar, câmaras e pilares. Aqui é um fluxograma, é um slide que tem muito a ver com o contexto desse seminário, desse workshop. Porque aqui está a parte de processo e aqui nós fizemos algumas melhorias antes mesmo de começar a operação, que foi reduzir o corte do material mais fino de 0,85 para 0,5. Com isso, nós aumentamos a recuperação em 3%. Saímos de 65,9 para 68,9. E temos uma recuperação global de massa de 14,5. O que acontece com o DMS? O DMS ele não aceita. DMS é uma concentração gravítica onde você usa, vamos dizer, um exemplo, a gente usa ferro-silício moído para aumentar a densidade da água. Então a gente eleva a densidade para 2,8, 2,7, 2,6 e separamos o spodumênio, que ele é muito mais pesado. Ele tem uma densidade de 3,1, 3,2. Então, isso chama DMS, Dense Media Separation. Isso é muito usado para carvão, é usado também para spodumênio. O nosso processo ele é baseado em Ore-Sorter. Nós fizemos vários testes na Alemanha e aqui no Brasil. Trabalhamos com a Tonra na Alemanha, com a Steinert aqui no Brasil. A gente remove as frações de minério, de materiais, de minerais que não têm lítio, que não são portadores de lítio. Então a gente descarta, por exemplo, a diluição da mina, que é essencialmente xisto, e também descartamos o feldspato. Com isso, aumentamos o teor de alimentação do DMS e começamos a trabalhar com menos massa. Bom, então a gente descarta 20% da massa, recupera 94%, 95% do óxido de lítio, e com isso a gente tem um enriquecimento do teor, isso é muito bom. E a gente faz depois a separação em meio denso usando duas granulometrias, 19,1 até 7,5 e de 7,5 até 0,5. Quando você faz o DMS, tem uma recomendação que você deve respeitar uma relação do tamanho maior para o tamanho menor entre 2 e 3. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Uma outra coisa que tem muito a ver com o workshop aqui é que também a fração fina é muito pouco utilizada. Ela geralmente é vendida quando o preço do lítio sobe muito, mas nós vamos também
desenvolveu um processo para processamento da fração fina, que contém ainda entre 11% e 12% do octilígeno. Nós vamos trabalhar com espirais e depois com mesa vibratória ou flotação para concentrar o espodumênio que está nessa fração mais fina, menor que 0,5. Esse é o nosso fluxograma. Você tem uma redução de tamanho utilizando britadores de mandíbula, britador cônico, depois você tem o sorter. Eu consigo apontar lá no... Esse vermelhinho. Pois é, você tem aqui o britador de mandíbula para redução de tamanho. Aqui você tem um britador cônico, um sorter, utilizando o sensor de XRT, de análise de raio-x por tramitância, para remoção do xisto e do feldespato. Depois a fração que já está mais na angulometria também tem mais 2 sorter. E aqui nós temos o ciclone, onde é feita a concentração. O DMS ocorre aqui, nesse equipamento. Então o espodumênio, que é pesado, vai para a fração pesada, para o underflow, e é estocado aqui. E nós temos um ciclone Hofer e um ciclone Scavenger. E a gente aqui trabalha com uma densidade um pouco mais alta e aqui menor. O concentrado daqui ele é rebritado e reutilizado no processo. A fração fina ela é espessada, filtrada e guardada para ser aproveitada posteriormente. Bom, um overview financeiro do nosso projeto, rapidamente, mais um minuto apenas. Então, o nosso projeto tem uma vida útil de 14 anos. Nesse momento, nós temos 17,2 com a diluição de minério extraído, ou seja, de reserva, mas nós vamos aumentar isso para 25, 26 milhões de toneladas, então nós vamos aumentar a vida útil do projeto. O CAPEX é de 266 milhões de dólares, com 15% de contingência. Nós vamos estar produzindo 178 mil toneladas de produção média anual e um custo de 444 dólares por tonelada de processada de espodumênio, tonelada de concentrado de espodumênio. E nós temos uma TIR de 40%, um NPV de 1,3 bi de dólar, quando a gente considera um custo médio de venda de 2.277 dólares por tonelada. Esse preço é um preço CIF China, a gente tem que considerar o transporte de Araçuaí até o porto de Xangai, na China. Tem a impressão que era isso? Agradeço demais a audiência da minha apresentação, gostei muito de você estar aqui atento ao que eu ia falar. Muito obrigado.